Muito estimado Padre Rosimar, queridos irmãos e irmãs, diletos internautas que nos seguem através das nossas mídias. Nossa paróquia hoje de Santo Antônio alegremente se reúne para celebrar o sacramento do Crisma destes nossos irmãos que fizeram esta preparação durante esse tempo. A Igreja tem a sua força nos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós. O batismo, como São Paulo já nos falou na segunda leitura de hoje, nos leva a esse mergulho no mistério de Cristo. E através do nosso batismo, nós temos a estrada aberta para o acesso aos demais sacramentos. Tanto o batismo como a Eucaristia e a Crisma são sacramentos da iniciação à vida cristã. Somos felizes por pertencermos a uma igreja que nos alimenta, que nos dá a força necessária para vivermos o Santo Evangelho e os preceitos de Deus na nossa existência. Os sacramentos são dons de Cristo. Nosso Senhor dá os sacramentos a nós, através da igreja. Hoje vocês receberão esse sacramento que nós chamamos do Espírito Santo, a Crisma, que é um sacramento indelével, que tem uma marca para sempre. Você recebe apenas uma vez a Crisma durante a vida, diferente de outros sacramentos, como a confissão, a comunhão e até mesmo o sacramento do matrimônio, que uma pessoa viúva pode recebê-lo novamente, e a unção dos enfermos. O sacramento do batismo, da crisma e da ordem imprime caráter. A gente recebe apenas uma vez. E os sacramentos, eles são indispensáveis para a nossa caminhada na santidade. Hoje nós ouvimos estas leituras que centram o conteúdo na temática da oração. Quem é modelo de oração para nós? Jesus. O Evangelho cita também João Batista. João Batista que vem para preparar os caminhos de Cristo e acolhe nosso Senhor e o batiza. Claro que o batismo de João Batista é um batismo de conversão, é um batismo de purificação do povo de Israel para receber o Messias. E João Batista também tem seus discípulos que andam com ele na itinerância da pregação. Nosso Senhor também tem seus discípulos. E ambos são modelo de orantes. Jesus orava, subia ao monte para orar. João Batista também, além das penitências e dos grandes sacrifícios, era um homem também de oração. Orava com as orações do Antigo Testamento, que nós ainda as usamos hoje, sobremaneira os salmos. E no Evangelho de hoje, os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar. Todos nós precisamos ser ensinados na iniciação à oração. A oração, ela é um dom, é um carisma indispensável para a nossa santificação, que precisa que alguém nos ensine. Nós, quando éramos crianças, nossos pais, nossas mães, nos ensinaram a rezar.
as pequenas orações, a oração do Santo Anjo, a oração de Nossa Senhora, Ave Maria, Santa Maria, e a gente já foi crescendo, aprendendo esse caminho da oração que é fundamental, que é muito importante na nossa vida. Aliás, a oração é fundamental. Sem a oração não há um crescimento da alma. A oração é o nosso alimento espiritual, que nos coloca em comunhão com Deus. A oração nos possibilita esse diálogo com Deus, esta unidade com Deus, esse conversar com Deus. A nossa igreja, com 2000 anos de existência, ela tem uma pleiade de santos que são modelos de oração para todos nós. Aliás, todos os santos, eles são profundamente orantes. E quando nós lemos a vida dos santos, a gente logo percebe o testemunho da oração poderosa que estes homens e mulheres que nos antecederam deixaram para nós. Um católico que não reza não prospera. Aliás, o cristão que não reza não prospera. A oração é fundamental para a nossa cura, o nosso crescimento, a nossa intimidade com Deus. A oração é uma espécie de namoro com Deus. Todos vocês casados que um dia namoraram, sabem que no namoro se conversa, se faz as declarações de amor, de fidelidade. Também a oração é isso. Tanto que a mística de São João da Cruz, de Santa Teresa d'Ávila e de outros, é chamada de mística esponsal. A gente é como a noiva e Cristo noivo. O noivo que atende os nossos apelos e nós que elevamos a Ele os nossos pedidos e os nossos apelos. Ampliando isso, Cristo é o esposo da esposa que é a igreja. Nós, a igreja de Cristo, somos a esposa dele. E essa esposa aguarda sempre a chegada do esposo. Nós temos aquela parábola das 7 virgens que nosso Senhor conta no Evangelho, que é o símbolo da prudência orante. Elas aguardam o esposo com as suas lâmpadas, com óleo, com azeite suficiente para passar a noite toda, se preciso, aguardando a chegada do esposo. Assim, meus irmãos, a oração que nosso Senhor nos ensina, a oração do Pai Nosso, ela é similar a muitas orações do Antigo Testamento, onde o povo da antiga aliança, os hebreus, puderam beber destas riquezas e manter a sua comunhão com Deus através da oração. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa oração é uma oração também de dor. Nos momentos alegres, ela é uma oração de louvor e de alegria. A oração faz parte da nossa vida. A igreja, ela vive também da oração. A Santa Missa é a expressão orante mais profunda, porque inclui o santo sacrifício do Cristo no Calvário. Santa Missa é tudo. Então, quem reza se salva, diz Santo Agostinho. Quem não reza se condena. Nós somos chamados a rezar. Nós temos aqui a Capela do Santíssimo, onde as pessoas podem vir fazer as suas orações durante a semana em profundidade. Porque Jesus, na hóstia consagrada, Ele nos dá esta graça de adorá-lo nesta presença magnífica, sacramental, em corpo, sangue, alma e divindade. Como é bom visitar o Santíssimo. Como é bom orar diante de Jesus na hóstia santa. Esse deve ser o conteúdo, o desejo de todos nós, do sacerdote, do povo de Deus, dos seminaristas, dos religiosos, a busca da oração.
Nós vivemos um tempo em que há um esfriamento na oração. E a gente precisa reanimar sempre a igreja, a paróquia, a comunidade, nessa dimensão orante. Porque a oração nos prepara para esta comunhão permanente com Deus. Nós estamos caminhando para um tempo de grande perseguição à igreja, que já está havendo. E a gente precisa estar preparado. Hoje mesmo um leigo me perguntava: o senhor está preparado para o martírio? Eu acho que estou, mas a gente precisa preparar melhor. Porque os tempos serão de martírios. Como as aparições de Nossa Senhora em diversos lugares já profetizou isso para nós. Que a grande perseguição à igreja é feita pelos pagãos, pelos que não têm fé, pelos comunistas. O comunismo é uma grande perseguição à fé. Onde entra o comunismo, a igreja geme, a igreja chora. Porque é um sistema ateu, inimigo dos sacramentos, inimigo do nome de Deus, inimigo dos costumes. Então nós precisamos preparar nossas vidas para esses tempos de provações difíceis que estão por vir. Os tempos não são fáceis. Eu não sei se daqui 30, 40 anos esta igreja vai estar sendo lugar de oração, se já não foi tomada, se já não foi destruída. Porque a perseguição da igreja está acontecendo em diversos lugares e está crescendo também já aqui na América Latina, onde os países vão perdendo a liberdade por causa dos sistemas brutais, sistemas de ditadura como Cuba, como Venezuela, que persegue duramente a igreja. Nós precisamos estar preparados, porque a perseguição à igreja ela é constante. No momento, quem persegue a igreja? O paganismo. Vocês imaginam uma Rede Globo de televisão? É uma empresa televisiva que persegue a igreja, com seus programas, com suas novelas, persegue as pautas cristãs e promove as pautas pagãs. Nós temos todo um contexto de nova ordem mundial que está aí, o povo precisa estudar isso para aprender a se defender disso. Que despreza o casamento, que despreza a vida, que propõe a morte dos idosos com a eutanásia, os doentes, propõe a morte das crianças no seio materno. A gente fica vendo as nossas crianças aqui na igreja, é um presente de Deus as crianças. Um pai que me dizia ali: eu tenho 5 crianças e vem mais uma agora, serão 6 filhos. São dons, são presentes de Deus maravilhosos as nossas crianças. É até difícil a gente olhar as nossas crianças e pensar se a gente tivesse abortado essas crianças. Dói o coração. Mas esta é a mentalidade da nova ordem. Destruir totalmente a juventude nas drogas. E aí a gente vê as pessoas que são discípulas deste paganismo terrível, são aquelas pessoas que são a favor do aborto, são a favor das drogas, liberação de drogas, é a favor do casamento entre as pessoas do mesmo sexo, é a favor da criação de novos modelos de família, que critica o nosso modelo cristão judaico de família. Essa é a grande perseguição. Como eu vou resistir a isso? Orando, clamando a Deus. Às vezes a gente pede a Deus e parece que Deus não nos atende. Deus sabe o que a gente precisa, mas a nossa oração, ela nunca é em vão. Por mais que você orou e parece que Deus não atendeu, mas alguma coisa Deus fez com a sua oração, ou por você ou por outra pessoa. E o mais importante é que Deus nos dá, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. E a crisma é o sacramento do Espírito Santo. É um sacramento que nos lembra esse fogo abrasador do ressuscitado
que vem até nós para nos salvar, para nos agraciar com esses dons, com esses carismas maravilhosos que o Espírito Santo derrama no nosso coração. Esses dons especiais, a fortaleza, a sabedoria, a ciência, o temor, esses dons da fé, são carismas maravilhosos do Espírito Santo que a gente vai vivendo a nossa vida com a ajuda deles. Os cristãos não temem o mundo, não temem aqueles que nos perseguem, não temem aqueles que expulsam Deus deste mundo, porque nós temos o Espírito Santo, que é Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, dentro de nós. Deus não está longe de nós, está dentro de nós. E é um Deus que nos ama, é um Deus que nos fortalece, é um Deus que nos enche de santa alegria. Então eu desejo a vocês que estão recebendo a crisma hoje, que vocês fiquem cheios do Espírito Santo. Sejam pessoas de muita oração, que ajude a igreja, que ajude a comunidade, que fortaleça as suas famílias com o testemunho da oração. As famílias precisam muito de oração. E a família que reza unida, ela permanece unida. E o melhor caminho para a nossa profunda oração é a Sagrada Escritura. Rezar com salmos, rezar com os ensinamentos de Deus, vai nos dar esta graça, esta bênção de viver profundamente o mistério de Deus. Que a Santíssima Virgem, a Senhora Aparecida, nossa mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, livre o Brasil do mal, livre a igreja da perseguição e nos ajude a sermos homens e mulheres, a sermos uma comunidade de profunda oração e de comunhão com Deus. Assim seja. Amém.